Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Você já imaginou realçar sua beleza de forma natural e equilibrada? Com anos de experiência e técnicas avançadas, a doutora Rejane Pestana transforma a harmonização facial em arte. Corrija assimetrias, suavize marcas do tempo e revele sua melhor versão, sem exageros. Resultados naturais, com segurança e excelência. Agende sua consulta hoje mesmo. Doutora Rejane Pestana. Sua beleza, em harmonia. Imagine trazer o poder da natureza para o seu dia a dia. Com os óleos essenciais do Terra, você conecta saúde, bem-estar e equilíbrio. Feitos com ingredientes puros, nossos óleos promovem momentos de tranquilidade e renovação. De alívio para o corpo ao conforto para a mente, do Terra é sua essência de bem-estar. Fale com Nani, sua representante do Terra, e descubra o óleo essencial perfeito para você. Óleos essenciais do Terra. Sabe aquele momento perfeito que só um sorvete pode proporcionar? Na Hoje Sorvetes, são mais de 90 sabores irresistíveis esperando por você. Estamos te esperando em São José do Rio Preto e também em Badiba City. Qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Hoje Sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Siga-nos nas redes sociais e descubra o sabor que conquistou o Brasil. Olá! O Conectados hoje está assim, ó, de coisa boa. Vou bater um papo com a nossa Miss Plus Size, Larissa. Também vou conversar com o João Vitor, que foi 5 vezes campeão de Karatê. E a Josi, nossa querida parceira do programa, Josi Amaral Eventos, que vai fazer um risoto aqui na casa dela. Vem comigo conferir. Hoje o Conectados vai começar na cozinha. O nosso quadro, né, de culinária, que não é aquele bolinho horroroso que eu fiz. É com a minha parceira querida do Conectados, Josi Amaral Eventos. Vai aproveitar esse tempinho frio e vai ensinar a gente a fazer 2 risotos. Tudo bem, Josi? Oi, Valéria. Satisfação estar aqui novamente com você na minha cozinha. E hoje a gente tem coisa boa, hein? Invadimos a sua cozinha mais uma vez, né? Adoro essa invasão. Pode vir sempre. Nós vamos fazer 2 tipos de risoto. Fala pro pessoal, qual é o primeiro risoto que nós vamos fazer? Nós vamos começar com o risoto de filé mignon. Gente, vocês não têm noção como que é esse risoto. Ele é super saboroso. Cada chefe tem o seu segredo, tem a sua forma de cortar a carne e tudo mais. Eu não sou chefe, eu tenho a minha equipe que faz isso por mim. Só que hoje a Josi, dona de casa, que ama cozinhar, que deu toda essa ideia para a empresa Josi Amaral Eventos, vai trazer com seu toque especial, o seu jeitinho, um risoto de filé mignon e logo em seguida a gente vai fazer um de salmão. E aposto com você, Valéria, você vai adorar. E eu vou aprender direitinho. Depois eu vou convidar meu diretor, que é o cobaia das minhas receitas, para experimentar. Vamos falar quais são os ingredientes antes de você começar a fazer? Claro! Bom, para um risoto não precisa de muito, gente. O lance do risoto é você cozinhar ele sempre em fogo médio para alto, nunca em fogo baixo. E a nossa receita é super simples. Arroz arbóreo, o filé mignon que eu já refoguei, um vinho branco que vai ajudar a soltar o amido e dar aquela cremosidade pro nosso risoto, um pouquinho de alho, tá? Queijos, a margarina que vai dar aquela cor vitrada no risoto
E aquele toque especial que é o azeite. Muita gente não usa o azeite, já faz direto com a margarina ou manteiga. Eu gosto de dourar o alho junto com o arroz arbóreo no azeite e deixar a margarina só pro toque final. Ai, não vejo a hora desse risoto ficar pronto. Vamos lá, então, vamos começar? Bora! Vamos começar por onde? Bom, acende o fogo, né? Como você ouviu. E a nossa panela, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui é o pulo do gato, tá? A panela está suja. Por quê? Eu já dei aquela dourada no filé mignon. E ao invés de eu lavar a panela, eu só vou dar uma aquecida, colocar um fiozinho de óleo nela, tá? E colocar o nosso alho para dourar juntamente com o arroz arbóreo. Esse sujinho da panela vai dar todo o sabor e o toque especial para nossa risoto. Então vamos lá. Aqui, gente, é um risoto, um arroz arbóreo, a quantidade que vai dar para mais ou menos umas 6 a 7 pessoas. Eu coloquei 2 xícaras de chá bem cheia e mais metade de uma delas. Você sabe, Josi, que uma das minhas comidas prediletas é risoto, né? Nossa, se eu soubesse, teria feito antes para te agradar. Eu gosto de comer, né? Eu não gosto de fazer, né? Bom, então agora quando você quiser, sabe para quem pedir. Porque tem um tempo certo, né? Ele não é assim fácil de fazer igual um arroz. Ele demora um pouquinho mais, né? Ele demora um pouco mais por conta da espécie do arroz utilizado. O arroz que a gente faz normalmente em casa é um arroz agulhinha, polido, um mais novo, outro mais velho. Quanto mais velho o arroz, gente, mais soltinho ele fica. E aqui, ó, tá vendo como é rápido? A gente dourou tanto o alho quanto o arroz aqui. E o que eu vou fazer agora? Que eu achei interessante. Você doura o arroz e o alho junto, né? Junto. Sabe por quê? O tempo de dourar o alho é muito rápido. Então, se a gente dourar ele junto com o arroz, eu não perco o tempo do dourado do alho. Ele não queima e não dá aquele fundinho de queimado. Ah, entendi. Quando você vai refogar cebola e alho, primeiro refoga-se a cebola. A hora que ela está dourando, você coloca o alho. Senão o alho queima e a cebola não doura. Sim. E quando a gente vai fazer o risoto, que ele é muito mais rápido, ó, eu desliguei o fogo para te explicar, mas eu tenho que continuar mexendo para ele não queimar. Tá? E não ficar com esse gostinho. Por isso que eu já faço tudo junto. Isso não é chefe de cozinha, isso é Josi, dona de casa. Gente, e o cheiro que tá aqui? Olha, gente, eu costumo fazer esse refogado e existe sempre uma ordem que os chefes seguem. Eu não sigo, não. Eu sigo a ordem do negócio que deu certo e que eu gosto, tá? Agora eu vou colocar uma água que é feita de caldo de carne. E essa água é feita aqui na minha cozinha. Ela é colocada aos poucos, eu não posso colocar muito. Lembrando que o meu fogo tem que estar de médio para alto para poder cozinhar. E esse arroz não pode ficar soltinho igual o arroz de cozinha normal. Esse arroz ele tem que ficar aquele arroz cremoso, aquele arroz papa. O que faz isso? Faz o tempo, o calor e a água já quente, de pouquinho em pouquinho. Fica aquele famoso arroz de vovó. Então não é água pura aqui, é uma água de caldo de carne. Você cozinhou a carne para dar um gosto na água, é isso? Me fala. Esse daí vocês... Esse é o toque meu, assim como a panela suja. Durante a semana, a gente faz carnes em casa, né? Eu costumo fazer muita carne cozida aqui. Aí, o que eu faço? A primeira ferventada da água, para deixar ela mais macia, principalmente quando vai fazer um lagarto ou uma carne que você vai fatiar e depois vai utilizar como se fosse uma salada, aquela primeira água eu recolho e congelo em cubos, para depois utilizar como caldo de carne. Olha só, gente. Sabe que jeito que eu já ia fazer essa água? Água quente, jogar um caldo quinoa de carne aqui. Não, olha meu arroz como tem pedacinhos, olha como tá marronzinho. Faz toda a diferença, né, Josi, esses detalhes, né? Ó, e como é pouquinha água, já secou, gente. Eu vou colocando até chegar no ponto que eu quero. E perguntam pra mim, mas e o vinho, Josi? Você não vai colocar o vinho? Tem gente que coloca o vinho primeiro. Eu gosto de colocar o vinho na hora que o arroz tá quase no ponto que a gente vai comer. Por quê? Porque ele vai soltar o resto do amido que ficou grudado ali no grãozinho. E vai dar a cremosidade que a gente tá esperando. Sempre em fogo alto, mexendo para ele não grudar, ele não pode grudar, ele não pode ficar, ele tem que ficar aquele papo, aquele arroz de vovó, mas não juntinho. Ele tem que ficar solto, mas unido.
Você consegue entender? Consigo. Então tá bom, porque até eu entender esse junto, não grudado, mas unido, foi tempo. E aí vai mexendo. Vai mexendo. Enquanto você vai mexendo, aí eu quero te fazer algumas perguntas. No seu evento, tem risoto no cardápio, se o cliente quiser? Tem, né? Valéria, a gente tem uma gama enorme de comidas que nós preparamos. Desde um simples arroz, feijão, bife a cavalo, tá? Até um carneiro recheado inteiro para servir numa mesa. E por que não um risoto? O que você precisar, o que você quiser, tiver vontade ou for harmonizar com uma carne especial, a gente traz para você. O risoto é só no inverno que o pessoal tem mania, porque eu gosto de risoto em qualquer época do ano. Porque eu sou apaixonada por risoto. Mas assim, você acha que ele combina mais com o inverno? Não é que ele combina mais com o inverno, por ele ser uma comida que tem que ser servida extremamente quente, senão ela vai empelotar, né? O pessoal costuma estar sendo feito e sendo servido na época do friozinho, porque você come extremamente quente. Igual uma polenta. No sol nosso aqui de São José do Rio Preto, 40 graus, comer uma polenta não é fácil, né? E assim como o risoto. Então, ó, tá vendo? Secou novamente, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Gente, a hora que eu coloco parece bastante. Não, mas é que a quantidade de arroz é muita, tá? Então não parece que eu tô colocando muito, mas não tô não. E seca rápido, tá vendo? Valéria, tá vendo? Olha como ele já inchou bastante. Como o nosso caldo tá bem encorpado. Esse é o momento que eu, Josi, dona de casa, tá? Gosto de colocar o vinho. E você vai reparar que a gente vai pôr o vinho, ó. E ele vai soltar mais um pouco de amido. Olha as bolhas. Esse é um processo químico do arroz em cima do amido. Entendi. E agora vai mexer até... Sim. Eu falei que era um processo químico do arroz em cima do milho, do amido, né? Mas é do vinho em cima do arroz e o amido. O vinho que eu escolhi para fazer aqui não foi um vinho só branco. Foi um vinho branco e frisante, porque ele vai provocar realmente isso no amido. Então vai soltar mais e vai ficar aquele aspecto de grudado, mas sem estar grudado. Entendi. Ai, gente, vocês não têm noção do cheiro. Olha, Valéria, como faz toda a diferença o vinho. Tem chefe que vai achar que eu estou louca, mas o vinho que eu usei é um vinho frisante. Exatamente para ele acontecer esse processo químico, tá vendo? Ó, parece até um arroz doce, de tanto amido que ele acabou soltando. Olha na volta aqui da panela, quando a gente faz isso. Tá, o risoto feito com vinho vai fazer isso? Vai, mas não é tanto. E o processo parece que acelera com o frisante e ele solta realmente todo o amido que ele tem. Agora chegou a hora, gente, da gente colocar o nosso tempero principal, que seria o filé mignon. A base dos dois risotos é a mesma. O arroz chegou nesse ponto, é que você vai colocar o tempero que você quer. Agora, nesse daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa base e metade eu vou preparar com filé mignon, a outra metade eu vou preparar com salmão. Bom, a base dividida, agora a gente vai preparar esse com o filé mignon. Valéria, me ajuda aqui? Mexe pra mim, por favor. Hoje é a minha auxiliar, pessoal. E ó, olha o tempero especial. Nossa, que maravilha, hein? Tá vendo o quanto ele já está bem cremoso? Para aumentar a cremosidade dele, agora a gente vem com o nosso queijo. Olha só, estamos finalmente já, gente. Lembrando que ele não pode secar por completo. Então, se a gente vê que ó, o queijo vai começar a derreter e vai secar além do que eu preciso, vamos colocar mais um pouquinho de caldo de carne. Não vai perder o ponto do arroz. Porque, acreditem ou não, o vinho frisante faz a diferença até nesse momento, gente. Olha aqui. Meu Deus, nem pensar que eu tava fazendo aquela bolinha de arroz horrorosa. Bom, agora a gente faz, sabe o quê? Põe um pouquinho aqui, ó, pra acertar o sal. Eu acho que vai estar sem sal. Um pouquinho só, né? Exatamente. Então a gente vem só um pouquinho pra não salgar muito, porque o sal, gente,
antes menos do que mais. Sim. Fica lindo, né? Você viu? Você quer dar um brilho nele agora? Aí agora, nesse ponto, que põe a manteiga. E põe a manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando a margarina, tá? Tem 2 colheres e meia. Eu coloco primeiro 1 colher e vejo se vai chegar no ponto que eu quero. Se chegou no ponto que eu quero, desligo o fogo e servo. Falta muito pra provar? Só derreter a margarina. Eu estou satisfeita. E você? Podemos desligar e servir? Opa! Gente, o cheiro tá surreal. Tá aí o nosso risoto de filé mignon. Essa é mais uma dica da Josi Amaral Eventos para o seu evento, junto com Conectados e a Valéria Novelli. Vou provar e vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu sou sincera, né? Vou fazer meu pratinho e ver se tá ótimo mesmo. A cara tá ótima, né? Que bom que você gostou da cara. E acho que vai gostar mais ainda do sabor. Bom, Valéria, agora é a hora que eu fico aqui, ó, com o coração na mão e pulando pra fora do peito, só pra saber qual vai ser a Gente, recepção. olha o detalhe, olha o capricho do prato. Faz toda a diferença, né? A gente come primeiro com os olhos, então. Nossa, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se tiver ruim, eu vou falar, hein? Gente, é maravilhoso. E o ponto do arroz? Seja sincera. É maravilhoso, tá no ponto certo. O sabor é surreal. O caldo, acho que de carne também faz toda a diferença, né? É o pulo do gato. Agora eu queria que você ousasse um pouquinho. No enfeite do seu prato, tem um caldinho. Se a câmera pegar, vai ficar bem legal, porque eu quero ver se ela vai gostar também. Esse caldinho aqui é de frutas vermelhas. Pega o seu risoto, passa no caldinho e prova. Eu enchi a boca. Ai. Peraí. Vamos ver então com esse caldinho. Eu gosto de coisas agridoce. Fica bom, né? Fica bom também. E olha a seleção de sementes que eu coloquei para você estar provando junto. Que isso também muda. O simples risoto de filé mignon vai virar o risoto. Ou seja, a gente tem 3 formas aqui, né? Com certeza. Vamos ver, Cas. Não tem mesa, né, pra gente passar debaixo. É bem diferente. Mas é uma explosão de sabores. Amei também. Você viu como é gostoso? Eu li um Ah, negócio gente. essa semana que me chamou bastante atenção. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter percepção. A gente tem que ter... A partir do momento que você tem a percepção, você coloca a ação. E depois você tem o discernimento de tudo aquilo que você fez. Olha lá, percepção do risoto. A ação de comer com coisas diferentes que você não havia provado. E agora você me dá. Gente, olha, o é discernimento. simplesmente maravilhoso. 3 formas diferentes, uma melhor que a outra. Fantástico, você tá de parabéns. Obrigada. Agora o nosso programa continua com uma entrevista incrível lá da sala. Vem comigo. E eu vou bater um papo agora com a nossa Miss Plus Size, né? Miss Universo. É tanto título de Miss. Vocês vão saber sobre cada título. Ela, essa maravilhosa Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Obrigada por vocês me chamarem para estar nesse programa maravilhoso Conectados. E muito prazer te conhecer pessoalmente.
Prazer é meu, eu adoro trazer pessoas que servem de incentivo para outras, né? E você é uma referência aí para isso, mas é muito título, né? Muito. Tenho 6 títulos hoje. Antes da gente começar a falar dos títulos, eu queria que você contasse um pouco da Larissa lá na infância. Você sempre foi, assim, uma criança gordinha, fora dos padrões ou não? Não. Eu comecei a engordar a partir da minha adolescência. Foi quando eu comecei a comer coisa errada, né? A gente sempre... A mamãe faz comidas boas, a gente vai, come bastante. Eu não fazia exercício físico e comecei a criar a obesidade. Mas eu nunca imaginei na minha vida, tá? Que eu ia ficar gordinha, né? Eu achava que aquilo lá ia passar e pronto. Mas eu comecei a fazer academia, fazia um tempo, parava, voltava. Aí eu comecei a engordar novamente. Minha mãe falava pra mim assim, filha, você precisa fazer uma dieta, vai pra Nutri, é melhor. Eu falava, não, mãe, eu gosto de comer comida boa, eu amo comer churrasco, amo comer coisas assim de massas, eu sou italiana e espanhola, eu amo essas coisas. E minha mãe falava pra mim, olha, isso no futuro vai te dar problema, minha mãe falava pra mim, mas eu nunca escutava. Mas na escola também, sempre fui grandona. Sempre fui grandona na escola. Sempre fui mulher grandona. Porque você é alta, né? Você tem quanto? 1,70 m. 1,70 m. Essa coisa de Miss, de entrar nos concursos de Miss, quando começou isso? Eu morava em Votuporanga. Ah, não, para tudo. Você é de Votuporanga? Eu também. Sério? É uma cidade maravilhosa, eu amo lá. Fala isso, quero mandar um beijo pro pessoal de Votuporanga. Nós estivemos lá Beijo. cobrindo a feijoada da Jubalba, uma entrevista linda com o Juliano Bombom, que foi um sucesso. Aí, temos alguma coisa em comum. Então, eu nasci em Rio Preto e fui criada em Votuporanga com a minha família. E assim, foi um lugar maravilhoso que eu tive minha infância, que eu assim, nunca vou esquecer. Ali pra mim é o meu pedacinho, Votuporanga. É o pedacinho da Larissa ali. E aí começou lá. Começou. Em que ano? E foi quando minha mãe faleceu. A minha mãe veio a falecer em 2012. Em 2013 para 2014 eu comecei a ser chamada para fazer fotos nas lojas em Votuporanga. 2012, o Padre Silvio já não tava mais lá, né? Não. Já tava aqui em Rio Preto já, né? E aí você começou a fazer propaganda nas lojas. Sim, aí eu fazia de lingerie, eu fazia de roupas. E eu comecei a ganhar um cachezinho. Aí começou a me ajudar. Eu falei, nossa, isso aí é o que eu quero. Tô gostando desse lugar. Isso acho que é um lugar mágico pra mim. E aí foi indo. Aí com o tempo eu parei, porque meu pai falou pra mim, filha, vamos mudar pra Rio Preto, quero que você fica perto de mim, arruma um trabalho lá. Quem sabe você não consegue começar a sua carreira lá também. Mas eu também falei, pai, vou desistir, não é isso mais que eu quero não. Parei, comecei a trabalhar como vendedora, trabalhei em várias lojas aqui em Rio Preto. Aí eu tive um relacionamento abusivo, fiquei um tempo com esse relacionamento e não deu certo, porque me fazia muito mal e não me deixava eu viver. Não deixava eu viver. Eu não podia fazer fotos, eu não podia fazer nada que o cara sempre me proibia. E eu tinha, assim, até agressão física eu já tive com o cara. Então, pra mim, não servia. Eu falei, eu preciso buscar novos objetivos na minha vida. E foi quando eu conheci meu esposo hoje atual, que é maravilhoso, tá comigo há 7 anos. E ele que me ajuda, ele que me apoia. E nisso, em 2019, foi o primeiro título que eu tive, que foi em São Paulo. Vamos mostrar. Continental. É esse aqui, né? Isso. O primeiro título. Foi o primeiro título. Foi maravilhoso esse título. Você foi em São Paulo, você lembra, em 2019. 2019. Você lembra quantas concorrentes tinha? Tinha mais ou menos umas 100 a 200, por aí. Depois... Aí depois desse, veio a pandemia, né? Aí eu parei. Tive que parar. Aí em 2022 veio esse novo título, que é o Miss Universo, Plus Size Brasil. Miss Universo? Foi lá em Brasília. E aí vem plus do mundo todo? O mundo todo. Cada um vem de cada país, de cidades e regiões. Eu era a única do interior de São Paulo. A única. Quantas candidatas aqui? Você lembra mais ou menos? Mais ou menos umas 50, por aí. Gente, é bastante coisa. Essa também foi em Brasília também. Foi onde que eu ganhei o glamour deslumbrante. Foi a mulher mais bonita e mais bem vestida no lugar. Você fala, a gente tava conversando nos bastidores sobre
patrocínio. É difícil. É muito difícil. Tem pessoas que te apoiam e tem pessoas que não te apoiam. Eu tive muito apoio, assim, da prefeitura que eu falo, é do Paulo Paulera, que me ajudou muito. Não posso reclamar dele, que ele foi um cara maravilhoso, que ajudou eu e meu esposo. Meu esposo, ele é meu braço direito em tudo que eu peço, tudo que eu faço, ele tá ali me ajudando. Meu pai também me ajuda, no que pode ele me ajuda. Mas eu também tenho a a Valentina, que tá me ajudando muito nessa parte de vestidos. Que é com as roupas, os trajes de gala, é isso? É. Como chama? Valentina, Ateliê Valentina. Ela que me ajuda muito. Mas, gente, não tem um patrocínio fixo pra uma pessoa. É só eu mesmo. Tantos títulos pra São José do Rio Preto. Esse aqui, ó, eu até passei. São José do Rio Preto foi em 2024. Ano passado. Foi. Esse também foi ano passado também. E é esse que é desse ano? Esse foi desse ano que eu fui na prefeitura dia 15 do mês passado. Que eu recebi você foi homenageada, né? Foi. Eu vi isso. O que você precisa? Vamos aproveitar aqui o espaço pra gente pedir. Depois a gente vai continuar nosso papo. O que a Larissa precisa? Precisa de patrocinador, precisa de dinheiro pra poder viajar, preciso. hotel, todas essas coisas. Então, Tudo é gasto, né? Até pra você participar de concursos, tem pessoas que me perguntam, Lari, quando você é chamada pra ir nos concursos, você paga por aquilo? Paga. porque tem uma taxa de inscrição também, não tem? Tem a taxa de inscrições, eu tenho a comida, eu tenho pra ir e voltar, ou de ônibus, ou de avião, ou o que for, eu tenho que tirar do meu bolso. É um gasto muito grande. E às vezes a gente pede, né, ajuda. Tem pessoas que não ajudam, mas tem pessoas que vão lá e falam, eu ajudo, o que eu posso fazer eu faço. Mas é difícil, é muito difícil. Se não for uma pessoa do seu lado, que é seu esposo ou pai, pra te ajudar nisso. E publicidade, as lojas, Plus? Aqui em Rio Preto eu acho tão difícil as pessoas, eu acho por conta de não ter tanta aceitação com o Plus. Gente, uma mulher lindíssima que pode aí representar sua marca. Tem tantas lojas, tantas fábricas também, plus size, né? Sim, e olha que coisa interessante. Vamos dar oportunidade pra essa mulher. Valéria, lá em São Paulo, eu sou muito, mas muito bem-vinda, você não tem noção. Eu fui pra São Paulo, fiz um teste de modelo na Mega Model Brasil, passei de primeira. Tanto que eles gostaram de mim, do meu jeito, da minha simpatia, né? Falaram que eu tenho um rosto muito bonito, que eu sou muito simpática. E assim, lá em São Paulo eu vejo que tem uma repercussão com o Plus muito grande do que aqui em São José do Rio Preto. E sendo que é interior de São Paulo, né? Mas aqui tem mercado Plus. Tem, mas não... Esse Parece que pessoal eles não interagem, não querem saber. Muitas lojas estão me seguindo agora. A partir do momento que eu comecei a estourar, as lojas começaram a vir e querer patrocinar alguma coisa e outra. Mas eu falo assim, quando eu tava lá embaixo, quando eu tava precisando daquilo, ninguém me ajudou. Se não for meu esposo, meu pai e eu, o negócio não ia. Porque é um título importante, né? Muito. E incentiva outras meninas também, outras mulheres. Quando eu ganhei o Miss Intercontinental, que foi em São Paulo, a primeira oportunidade que eu tive foi no Celso Portiolli. Olha que Lá no legal. SBT. Graças a Deus que ele me deu essa oportunidade. Porque eu tinha ganhado o primeiro título, eu não tinha outros títulos, só tinha um. E aí ele queria fazer aquele programa comigo do namoro. E na época eu tava ficando com meu esposo. E aí, E foi assim, uma coisa muito da hora. Porque assim, eu já tinha conhecido meu esposo, já tinha conhecido a família dele. Mas a gente não tava firme. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu recebi uma oportunidade do Celso. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, eu vou lá, eu vou descer no elevador como Miss. E vou escolher os boys lá e eu tenho que dar um beijo na boca pra me ganhar 20 mil reais. Ele falou, você tá ficando louca? Ele. Aí eu falei, amor, mas é uma oportunidade. Não, uma oportunidade nada. Agora você tá namorando sério, você não vai lá. 20 mil? Cláudio, eu beijava por 20 mil. Então, né? Era só um beijinho, mas aí, como eu já tinha conhecido a família dele, a família do meu marido é uma família muito. Como é que fala?
beleza. O povo é Beijo técnico, gente. então, né? Se fosse uma coisa de trabalho, tudo bem, mas a cabeça dele não era. Então, mas mesmo assim, eu fui lá, me apresentei, conheci todo mundo, foi muito bacana. Tirei foto com os artistas. Então, foi muito bom pra mim, uma oportunidade que eu tive de ir lá. Larissa, eu tô super curiosa, porque tem que ter um padrão, uma medida certa pra concorrer no Miss? Olha, tem Miss, eu falo assim, plus, curve, e as que são mais magrinhas, né? Dependendo do que for, depende do concurso. Tem concurso que é só pra plus, tem concurso que é curve e plus, tem concurso que é pra magrinhas, curves e plus. Eu já participei das 3, que era só pra curve, plus. O que é curve? A mulher acenturada, sem barriga, um bundãozão, peitão. Aí é aquela a curva. Tá. Mas mesmo assim, Tipo uma Paola Oliveira mais cheia. aquele corpão assim Tá. que eu amo, aquilo lá é uma curve. Agora, eu sou a plus. Eu sou gordinha por inteiro. Tenho barriguinha, tenho coxa, tenho bunda. Então eu sou a plus por inteiro. Então, por exemplo, no plus, que é na sua categoria, aquela sem barriguinha, curva, não pode concorrer. Não, se tiver no programa dos concursos de Miss, sim, ela pode. Ela vai concorrer com as curves. Mas Eu não vou no seu caso. Não no meu caso, eu vou concorrer com as plus. Todas as plus vão concorrer comigo. Vamos ver quem que é a melhor. E a mesma forma, as curves vão concorrer com as curves. Entendi. Cada um tem a sua categoria. Então, assim, já participei de várias categorias, né? Que é de curve, de plus e de magrinha. E todas elas eu ganhei. Qual é o número que é considerado plus? Plus até o 52. Mas a partir de que número? Do 48 ao 52. Do 40, porque do 44 pra frente já é considerado 44 ao 46 é curve. curva. Tá. Dos 48 ao 52 é plus. Ah, tá. Então também tem que estar nessa Tem que estar nessa faixa. 48. Até o 52. Ao Pode ser plus. Se eu emagrecer e eu perder medida, eu vou pro curve. Entendi. Não precisa ter uma altura mínima, nada disso. Não. Você sendo simpático, acho que a passarela é tudo, né? Você sendo simpático. Encantar os jurados. Fazer o seu melhor é o que encanta eles. Ver a sua beleza, a sua simpatia, o seu vestido, a sua roupa, a sua delicadeza. É igual um concurso de Miss, só que é plus. Sim. Mas tem aqueles prêmios Tem. que ganha tudo aquilo, tem. viagem, isso, aquilo, outro. Tem prêmios. Ó, Valores em dinheiro, joias. sim, ganhei books, ganhei vários vídeos com programas lá em Brasília, depois que eu ganhei o concurso. Eu tive joias, eu tive dinheiro, eles me ajudaram. Então, assim, isso é muito bom pra mim, foi muito bom. O dia que eu ganhei o concurso Miss Universo foi tão emocionante pra mim, porque eu lutei tanto pra chegar lá, eu padeci muito, eu corri muito atrás, eu tive muito prejuízo, porque assim, meu carro, tive que levar ele pra oficina, pra arrumar, e teve gasto, e ninguém ajudou, era só eu e meu esposo, nós dois. E nós fomos pra Brasília de Corcel 2. Olha. Eu Não parou, né? Eu não As tenho dificuldades não vergonha te de parou. falar, porque assim, a minha história veio com o Corcel 2. Eu falo que esse carro, ele me ajudou tanto. Em todos os títulos que eu fui hoje, ele sempre esteve do meu lado. E assim, nunca me deixou na mão. Nunca. Nunca parou na rodovia, nunca era problema. E a gente sempre foi com o Corcel 2. Mas quando você passou a ser gordinha, né? Vamos falar assim, você teve uma aceitação de imediato do seu corpo? Não. Eu me olhava no espelho e me sentia feia. Eu não gostava de mim. Às vezes eu até entrei em depressão por conta disso. Eu não tinha apoio. Eu tinha apoio da minha mãe, mas a minha mãe faleceu, eu fiquei sozinha. E nessa época que eu fiquei sozinha, eu perdi 35 quilos e fiquei linda e maravilhosa. Mas depois voltei tudo de novo a engordar. Por quê? A ansiedade, o estresse, vem a depressão, aí você tem que ir pro médico, toma um remédio, toma outro. Porque isso a gente leva na vida, Valéria, porque quando a gente perde alguém, perdi avó, perdi mãe,
perdi tia, perdi tio, tudo de uma vez, assim, que é muito rápido, pra gente é um baque muito grande. Sim. Então, pra mim, me ver sozinha no mundo, eu me senti muito sem entender o que estava acontecendo. Fica sem chão, né? Porque assim, o chão, vivendo sozinha dentro de uma casa. Então, pra mim, só eu e meus cachorros. Então, pra mim, era muito triste, era solitário viver assim. Mas depois, com o tempo, eu fui me entendendo que eu precisava vencer na vida. Eu precisava correr atrás dos meus objetivos, entender que as mulheres hoje, plus, tem que se amar, tem que se cuidar, independente do que for. Acho que gordurinha não é doença, e sim é uma coisa linda e maravilhosa que a mulher tem, que a gente fala assim que é macia. Eu falo que eu sou muito macia. Então, eu acho que a mulher gordinha é isso. Ela tem que se valorizar, se gostar, se olhar no espelho, falar assim, olha, eu sou linda e maravilhosa, eu me amo, eu sou gostosa. Então, eu me sinto assim hoje. Hoje, eu falo pra você que eu me olho no espelho, eu me acho uma mulher maravilhosa. Larissa, deixa uma mensagem pra essa mulher que tá... Não precisa ser a mulher que vai concorrer a um concurso de Miss. A mulher do dia a dia mesmo. Valéria, eu acho assim que toda mulher na sua casa tem uma Miss. Toda mulher na sua casa tem uma Miss. Eu sou uma Miss, você na sua casa é uma Miss. Você é a Miss do seu marido, você é a Miss do seu filho, você é a Miss da dona de casa. Porque nós todas somos lindas e maravilhosas. E você aí, meninas, que são gordinhas, que se olha no espelho e não se aceita, vai para uma academia, começa a se cuidar, se valorizar, se amar. Porque primeiramente você se ama, é você. É você mesmo que tem que se amar. Não é os outros, é você. Aceita você do jeito que é, porque foi Deus que te deu esse corpo maravilhoso para você, assim, ó, ser o brilho das atenções do mundo. Tem várias mensagens aqui nessa entrevista pra você, mulher. Uma mulher que sofria aí abuso. Sim. Ressignificou tudo isso, tá casada com um marido que apoia. Maravilhoso. Uma mulher empoderada. De aceitação. Miss, que se aceita. Então tá aí, ó, um monte de exemplos. E eu quero fazer um apelo pra você que tá aí nos assistindo, que tem uma loja Plus, dá uma oportunidade pra Larissa, pra ela ir aí desfilar, né? Pra Com sua certeza. marca, desfilar na sua loja. Larissa precisa de patrocínios também, né? Sim, claro. Olha quantos títulos essa mulher aqui, ó, trouxe pra São José do Rio Preto. Vamos valorizar, né? Sim, com certeza. Esses títulos aqui eu falo que é a minha vida. Hoje, isso aqui fez eu me erguer. Hoje eu sou uma nova mulher por conta desses títulos. E através que quando eu fui para São Paulo, que eu passei nos concursos de modelo, né? Eu fui na Mega Model e fui na Fora Model, que também deram oportunidades. Hoje eu sou agenciada por 2 agências. E também, o mês passado, eu fui para São Paulo novamente para fazer passar por um teste pelo Dilson Stein, aquele que descobriu a Gisele Bündchen. E eu passei no teste dele. E o ano que vem, pessoal, a Larissa Franklin vai estar desfilando no Fashion Day, no melhor fashion que tem em São Paulo. E a Larissa vai estar lá. Maravilha, né? Larissa, foi um prazer. Teu Instagram ficou passando o tempo todo na tela. Quem quer entrar em contato, entra lá no Instagram, deixa um direct. Larissa é linda, super simpática. Somos lindas, né? Com certeza. E aí, contrata a Larissa, gente, né? Com certeza, pessoal. Olha, o telefone é 17 988 07 16 23, ou você pode falar com o meu agente, que é o Gustavo, e você vai digitar 17 991 43 7770. Muito obrigada, Larissa. E o meu programa tá de portas abertas pra você. Obrigada, eu gostaria de voltar mais vezes para mostrar mais títulos para você. Se Deus quiser, sucesso. Obrigada. Agora vamos conferir as dicas dos nossos parceiros e eu volto já já com outra entrevista incrível. Você já imaginou realçar sua beleza de forma natural e equilibrada? Com anos de experiência e técnicas avançadas, a doutora Rejane Pestana transforma a harmonização facial em arte. Corrija assimetrias, suavize marcas do tempo e revele sua melhor versão, sem exageros. Resultados naturais, com segurança e excelência. Agende sua consulta hoje mesmo.
doutora Rejane Pestana. Sua beleza, em harmonia. Sejam bem-vindos a mais uma dica com o programa da Valéria, porque hoje é dia de sorvete. Pessoal, hoje a dica vai para quem gosta de fazer um churrasco no final de semana ou tem um evento, casamento, aniversário marcado. Essa dica é para vocês. O que eu quero passar para vocês hoje é sobre o nosso carrinho de picolé para os eventos. Este carrinho, você comprando R$200 em produtos, você pode pegar o carrinho aqui na loja para utilizar no seu evento. Ele segura o sorvete numa temperatura excelente durante 10 horas para você ter um carrinho no seu evento bacana, diferenciado e ficar o seu evento ainda mais legal. Vocês ainda podem escolher qualquer sabor, selecionar a quantidade que vocês precisam, desde que atinja a regra dos R$200 em produtos. Você não paga o aluguel do carrinho, é só retirar na loja, levar para o seu evento. A capacidade do carrinho ela vai até 300 picolés no nosso modelo maior e temos modelos menores aí para ajustar de acordo com a necessidade do seu evento. Pessoal, não deixem de entrar em contato com os nossos telefones ou no Instagram para verificar a disponibilidade. E essa era a dica que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Valéria! Oi, queridos! Por acaso você é uma pessoa que luta com a balança e gostaria muito de melhorar o seu peso, mas não sabe por quê? Está fazendo tudo direitinho durante a semana e nunca você vê diferença nenhuma? Então, no fim de semana, como que é o seu cardápio? Será que você também continua fazendo as mesmas alimentações nesses dias? Ou geralmente você dá uma folguinha para a dieta e às vezes gosta de ir na balada, gosta de ir num churrasco, gosta de um lanche, de uma pizza, de uma comida um pouco diferente e você acaba não contando as coisas diferentes que você está fazendo no final de semana a partir da sexta-feira? Você já imaginou que se sexta, sábado e domingo do ano inteiro você fizer uma comida diferente e não prestar atenção no que você está escolhendo, 42% do seu ano você fez tudo errado, sem você ter percebido? E por que será que não dá certo o teu tratamento? Será que é o dia certo ou será que é o fim de semana? Pense um pouco melhor sobre isso, porque apenas um pãozinho com presunto e queijo, para você gastar, você tem que fazer mais de 1 hora de atividade física para gastar isso aí. Imagina se no fim de semana você não está nem vendo o tanto de coisa que você está comendo, tudo junto ao mesmo tempo. Então, comece a prestar atenção no teu fim de semana, tá bom? Um grande abraço e aproveite o teu fim de semana. Da doutora Tânia Almeida, endócrina e nutróloga. Vocês viram quanta dica boa? Esse programa é fantástico, cheio de informações e dicas boas para você que está nos assistindo. E agora, eu vou conversar com uma pessoa que eu tô encantada com a história dele. Ele vai contar tudo pra gente. Já é um sucesso, né, João Vitor? Tudo bem? Tudo. João, conta pro pessoal, quantas vezes você foi campeão de karatê? 5 vezes campeão brasileiro. E ao todo de medalha eu tenho 72 medalhas. É muita coisa, hein? Muita. 5 vezes campeão brasileiro. Sim. Mas vamos começar lá atrás. Você era do projeto do Rancho de Luz. Sim. Lá com o pessoal, do seu Paulino, a Mércia, um beijo pra eles. Você começou lá com 8 anos. Sim. E lá que você aprendeu a lutar karatê. Eu comecei a aprender karatê num projeto, no Pinheirinho. Aí, quando eu entrei no Rancho de Luz, tinha o sensei também que dava aula lá. E eu comecei a fazer também aula lá. Porque o Pinheirinho é do lado do rancho, né? Atrás. Isso. E aí, quando começou no Rancho de Luz, você começou lá. Sim. Você foi pra lá. Sim. E foi lá que você descobriu que
você tinha jeito pra coisa, que você começou a treinar e ganhar campeonatos? Sim, eu comecei lá com 8 anos e quando eu fiz 9, fui num campeonato em Jales e fui minha primeira medalha de ouro que eu ganhei. Aí eu falei, comecei a ter amor pelo esporte, eu falei, dá pra seguir carreira. E até hoje eu tô aqui, 14 anos competindo. 14 anos? 14 anos. Se você não estivesse fazendo esporte, se você não tivesse conhecido o karatê e tal, o que você acha que você estaria fazendo? Cara, hoje não sei te dizer o que eu estaria fazendo hoje, porque o karatê é tudo na minha vida. Porque o karatê te ajuda a ter disciplina, Sim, né? o karatê te ajuda a ter disciplina, caráter, como que já diz, a palavra vem do karatê, caráter. Então ele molda o ser humano. Você é filho único ou não? Sou o segundo filho, tenho uma irmã de 30 anos. E você tá com 19. Sim. E eu jurava que você tinha 15. Porque tem carinha de 15, né, gente? Novo. E aí você começou a ganhar campeonato. Comecei a ganhar um atrás do outro e aí foi. E quando você completou, porque o rancho de luz é até 14 anos, né? Sim. Quando você saiu do rancho, quem que te apoiou e como é que foi a sua trajetória? Quando eu saí de lá, aí eu fiquei na academia Matsumi, que eu treino até hoje. Eu já treinava quando eu tava no rancho e no Pinheirinho. Aí quando eu saí de lá do rancho, eu fiquei só na Matsumi, porque é a academia que eu treino hoje com o Sensei Márcio Fuscaldo. A diretora Andréia sempre me apoiou no esporte, né? Me ajudava, falava quem podia me ajudar. O Paulino também me incentivou bastante. E... Ô, João, você tem um emprego, né? Sim, tem. Porque você não consegue viver só do karatê. Não. Como que você faz? Me conta se você já foi pra fora do país. Sim, fui uma vez só pra Bélgica, o ano passado, representar o Brasil. E eu fiquei em terceiro colocado na equipe. E se você foi com quantos patrocinadores? Uns 5, 6? Não tenho nenhum patrocinador. Inclusive, se alguém quiser me patrocinar... João, mas como é isso? Você é pentacampeão de karatê, levando o nome do Brasil pra fora e não tem patrocínio? Não tenho nenhum. Pra Bélgica, a gente fez rifa. O meu primo, inclusive, que ele tem um Serve Festa, ele que me, entre aspas, patrocinou, né? Porque ele que ajudou com a maior quantidade. Porque se não fosse ele, não conseguia ir, não. Ele que me ajudou na maioria da parte. E aí você fez uma rifa? Sim, fui fazendo rifa, atrás de rifa pra poder vender, porque senão... A prefeitura? Nada. Você já foi atrás, já buscou, já correu? Sim, já fui atrás e nada. Quando eu fui pra pedir pra patrocínio, eles falaram que não podia ajudar porque ele só ajudava nacional, internacional não ajudava. Mas e nessas competições que você vai nacional, eles te ajudam? Só nos Jogos Abertos e Jogos Regionais. Brasileiro, não? Não. É tudo do meu bolso. E aí você leva o nome de São José do Rio Preto, você leva o nome do Brasil. Sim. E não tem apoio? Não. Tô sem palavras, né? Porque um atleta nesse nível, numa cidade como São José do Rio Preto, um país como esse, não ajudar um talento desse? Não. Você tem intenção em sair de São José do Rio Preto? Ou aqui, o treinamento que você tem aqui na Matsumi, que você falou? Sim. É um treinamento que é o suficiente para você concorrer em outros campeonatos internacionais e brasileiros? Sim, é o suficiente. A Academia Matsumi é uma das melhores academias que tem aqui em São José do Rio Preto. Os irmãos Fuscaldos. E aí você consegue, então você acha que você não precisa sair para fora disso? Não preciso. E por que você acha, João, que você não consegue patrocínio? Não sei, porque eu divulgo minhas lutas, tá? Eu posto, eu peço para as empresas patrocínio, mas ninguém me ajuda. Fala que não pode, talvez mais tarde, outro dia, mas nunca, toda vez tem resposta. Você tá trabalhando com o quê? Eu trabalho com licitação de informática. De informática. E a sua mãe? A minha mãe é faxineira. Sua irmã é casada? Divorciada. Divorciada. Sim. Vocês moram juntos ou separados? Separada. Eu moro com a minha mãe e minha irmã mora em outra casa. E é só você e sua mãe? Eu, minha mãe, meu pai e meus 2 sobrinhos. Eu tô especulando assim porque eu quero que o pessoal entenda, né? Que você não tem condições de ir para esses campeonatos sem recursos e para que essas pessoas se solidarizem, olhem para você, um campeão. Gente, vamos ajudar.
Sim, é bom. Vamos ajudar. Eu trouxe esse menino aqui. Quem me contou a história dele foi a Mercy. Na hora eu fiquei tão tocada, eu tô arrepiada e falei ainda pra você. Hoje falei assim, João, eu sinto que Deus tá movendo essa entrevista pra algo bom pra você. Sim. E eu tenho muita fé, João, que você vai conseguir um patrocínio. Amém. Eu tenho muita... Gente, vamos ajudar esse menino. Esse menino podia andar na rua. Sim. Sei lá, se drogando, fazendo, né? Fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada. E olha o menino aí, pentacampeão. Sim. Pede, João, pro pessoal. Pessoal, se vocês puderem me ajudar, me patrocinando, meu Instagram é João_019-200. Segue eu lá, me ajuda, me acompanha minha rotina. Facebook também, se vocês puderem, que é vinculado. Eu agradeço muito. E não precisa ser um patrocínio gigante, né, João? Não. Pode ser vários patrocinadores Pode ser né? uma pequena empresa, a quantia que estiver ajudando já está ajudando muito. O João tem pinta de modelo. Dá pra fazer aí um job, né? Como modelo. Quanto que custa? Qual é o custo, por exemplo, pra você ir disputar um campeonato? Quanto que você gasta mais ou menos? Você tem ideia? Depende do campeonato. Se for nas região, eu só pago a inscrição e o transporte. Agora, quando é brasileiro, eu tenho que pagar o hotel, que é a hospedagem, a inscrição do campeonato e mais a viagem. E a alimentação e todas essas coisas. Quanto que você acha que você gasta mais ou menos? Geralmente eu gasto 5 mil, 3 mil reais nesse da região. Agora pra internacional, Aí. foi pra Bélgica que eu gastei quase 16 mil reais. Quem luta karatê tem uma alimentação específica ou não? Depende. Porque você é magrinha, né, João? Sim. Eu queria ser magrinha, sim. É que eu sigo minha rotina. Eu como, treino e geralmente eu como uma certa quantidade de comida, não ultrapasso. Que lição de moral que você tá me dando, hein, João? Você não ultrapassa o limite da comida e eu só ultrapasso o limite da comida. Isso que eu como muito, mas não engordo. É muito? Como muito. E não engordo de ruim. Então, pra você participar aí das competições aqui pelo Brasil, Campeonato Brasileiro, uma média de 5 mil reais. Pra você ir tranquilo, não se preocupar. Sim, tranquilo. E pra fora do país, aí depende do país, né? Depende do país. O valor da moeda também, tem tudo isso. E pra campeonatos regionais, quanto custa uma inscrição? Depende, 80 reais, 100 reais. Com R$1.000 você vai. Tranquilo. 1.500 reais você vai. Tranquilo. Gente, é pouco, né? É pouco pelo valor do menino, né? Sim. São pentacampeão. Quantas medalhas? Repete pro pessoal. Tenho 72 medalhas, 37 de ouro, 18 de prata e 17 de bronze. 37 de ouro. 18 de prata e 17 de bronze. Terceiro lugar na Bélgica. Em equipe. Em equipe. Sim. Esse pessoal aí da equipe do Karatê são de outros estados. Sim. Você percebe se eles têm patrocinadores ou não é a mesma luta que a tua? Alguns têm patrocinador. A maioria quase, né? Porque é cidade pequena, então o pessoal incentiva mais e ajuda. Agora aqui em Rio Preto, que é grande, vários empresários grandes, ninguém ajuda. É do contra, né? Que é aqui que teria que ajudar, não ajuda. E a cidade pequena se move pra levar o nome aí, né, da cidade, porque tá levando o nome da cidade, né? Sim. Eu tô meio revoltada, viu, João? Que o pessoal não tá te ajudando. E querendo ou não, eu luto lá com a bandeira do Brasil no peito e na televisão mostro lá com a bandeira do Brasil. O nome e tal, tudo. Você é empresário, tem a lei, né? Tipo a lei Rouanet do esporte, né? Aonde depois você abate aí no seu imposto de renda. É isso, não é, pessoal? Meus queridos aqui dos bastidores. Então tá fácil pra você ajudar. Aí depois, quando ele ganhar, você aí da prefeitura vai querer colocar ele lá no caminhão do corpo de bombeiro, com a sua cara de pau, pra ele desfilar aí com as medalhas que ele trouxe pra São José do Rio Preto. Gente, vamos ajudar o menino. Conta aí um fato que você tem pra contar. O meu tio, ele trabalhou muitos anos na prefeitura. Quando eu cheguei da Bélgica, não teve notícia nenhuma. Caso ele correu atrás e conseguiu falar com o Paulera. E foi muito insistência pra poder falar com ele, pra ele poder fazer uma homenagem pra mim na câmera. E aí fez lá. Depois aí marcaram uma entrevista comigo também na TV Câmara. Fizeram a entrevista comigo. Mas toda vez que eu vou pra fora, assim, eu ganho alguma coisa, fala atleta riopretense. Ganhou, é campeão.
mas na hora de ajudar ninguém ajuda em nada. Ah, gente, vamos. Eu não vou falar os nomes aqui não, mas tem gente lá na Câmara que tá se estapeando. Gente, vamos ajudar o menino. Vamos ajudar o menino, a gente dá os créditos aqui, né? A gente fala o vereador que ajudou, o vereador que tá fazendo. Esse programa aqui, João, ele é transmitido aqui pela TV Rio Preto, nossa região CMD TV Digital, que atinge aí qualquer lugar do mundo. Você assiste a CMD TV Digital. Meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, na TV Mais. Você aí do Rio Grande do Sul, pode patrocinar. Sim. Né? Ele leva aí o nome... Ele leva o nome do seu estado aí, do Rio Grande do Sul, que é um estado maravilhoso, um povo solidário, né? Sim. Também tem o pessoal da TV Amparo, que é na cidade de Amparo, região de Campinas. Vamos ajudar. Sim, bom. João, eu sei que você tá um pouco nervoso, porque você falou, bom, eu vim gravar e eu tô encontrando 3 loucos, né? A apresentadora mais o pessoal aqui da direção. Você tá meio tímido, mas João, larga a timidez de lado. Sim. E convida o pessoal para ser seu patrocinador. E fala para eles, abre o seu coração e fala do que você precisa para conseguir ir a mais além que o teu sonho. Porque você vai muito longe ainda. 19 anos? Quantos anos precisa para disputar uma Copa do Mundo de Karatê? Existe Copa do Mundo de Karatê? Não, é mundial. Mundial de Karatê. Gente, tô me corrigindo aqui que eu não sou bom no Campeonato Karatê. mundial. Campeonato Mundial. Até que idade você consegue lutar um Campeonato Mundial? Depende. O campeonato mundial você tem que ter muito preparo físico e muitos anos de treino e competição, porque não adianta você treinar e não competir, porque os dois não se juntam. Tipo assim, treino é treino, competição é competição. Lá na competição é totalmente diferente. Depende da categoria. A minha é adulto, vai 3 minutos. E tipo assim, 3 minutos, mas parece que é uma eternidade. Não acaba aquilo lá. E tipo assim, 3 minutos pra você marcar ponto. Na minha categoria é 8 pontos de diferença. Então, quem marcou 8 pontos de diferença ganha, ou até o tempo acabar e quem tiver com o maior ponto ganha. Ah, tá. E até que idade você consegue, um campeão aí consegue participar de um campeonato mundial? Até os 30 anos? Sim, qualquer idade. Não tem dessa. Qual que é teu ídolo do Karatê? Douglas Brose, brasileiro. Deixa uma mensagem pro povo, fala que você precisa do patrocínio, que você tem muito sonho, que você vai levar a marca desse povo, João. Você tem noção disso? E o pessoal não tá ajudando, gente. Não tem lógica isso. Pessoal, grande empresa ou pequena empresa, não importa a quantidade que vocês me ajudem. Seja tanto dinheiro, alguma coisa de alimento, qualquer coisa. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, porque não é difícil. Tenho 19 anos, como ela disse, e tipo assim, até hoje não tenho nenhum patrocínio, é tudo do meu bolso e as pessoas que me ajudam. E é muito difícil essa carreira de esporte, porque geralmente o pessoal incentiva mais futebol. Futebol pra lá, futebol pra cá, e esquece o esporte de luta. É mais o UFC, essas coisas. E é muito difícil. Tipo assim, eu conheço muita gente que era pra ser uma estrela de luta. Abandonou o karatê porque desanimou, porque não tem condição financeira e não tem alguém que patrocine. Então, é muito difícil. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Eu já deixei meu Instagram aí, meu Facebook. Eu agradeço muito. Se quiser entrar em contato também. Fala o telefone, João. Pode falar. É 17 992 08 48 23. E repete o Instagram. O Instagram é João Vitor, é João _ 019 200. Tá aí, gente, eu não podia ficar de braços cruzados sabendo da história desse menino. E vamos ver se a gente se movimenta, se mobiliza pra ajudar o João. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, João. O que você precisar do meu programa, você pode contar. Agradeço. Tá? E tem mais um programa aí que você vai participar. Vai ser um sucesso também, as pessoas vão te assistir, vai aparecer esse patrocinador. Agradeço. Tá? Olha, eu fiquei muito feliz de trazer uma pessoa simples como você, com esse olhar lindo de tipo assim, eu quero mais da vida, eu quero conseguir, eu quero... Sei lá quantas medalhas você vai trazer pra essa cidade, pra tua vida, mas dá pra ver no teu olhar que é isso que você quer, dá pra ver o brilho, dá pra ver a tua emoção. E eu tenho certeza que você vai conseguir. E você não vai desistir. Não, jamais. Então esse aí foi o Conectados de hoje.
E você que está nos assistindo de todos esses canais aí, se mobilize para ajudar o João, porque aqui nós vamos ajudar. Um beijo, até mais.